Olá, famílias! Estamos aqui com mais um episódio do programa Em Família. Nós estamos em ambiente seguro, cumprindo todas as normas de distanciamento social e de segurança. Então, podemos higienizar as nossas mãos. Vamos retirar as nossas máscaras e higienizar as mãos novamente. Eu sou Ana Carolina Faria, coordenadora de ensino do setor de orientação educacional da Rede de Ensino Municipal. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui conosco Cíntia Rocha e a gente vai falar um pouquinho sobre como podemos aprender matemática em casa. É possível? Com certeza! Então, Cíntia, fala um pouquinho pra gente. Nesse período de pandemia, a gente tem ficado, enquanto pai, a gente tem ficado muito inseguro, como auxiliar as crianças, como a gente pode fazer, até onde eu faço intervenção, até onde eu deixo ele fazer sozinho. Você consegue dar um panorama aí pra gente de como fazer essa aprendizagem matemática de forma efetiva em casa? Sim, a matemática está presente em todos os momentos da nossa vida, né? Não só em casa, como na escola, como no percurso, como no supermercado, ela está em todos os lugares. Então eu diria, todos podem aprender matemática nos níveis mais altos, inclusive em casa. E hoje eu acho que a gente pode sim, né, dar algumas dicas que podem ajudar, né, os pais a acompanharem esse processo de aprendizagem de seus filhos. Vamos lá para as dicas então? Bom, antes de iniciar as dicas, eu gostaria de retomar que existem duas maneiras da gente encarar esse ensino da matemática. Uma é mostrar métodos para que eles sejam repetidos. Outro é envolver os alunos em tarefas enriquecedoras, abertas, visuais e criativas. Nós trazemos da nossa experiência como alunos uma matemática de métodos reprodutivos, né? Então, a gente não pode hoje trazer a forma com que nós aprendemos lá atrás, né? Hoje a gente tem uma forma muito mais aberta, visual, criativa, que proporciona muito mais possibilidades. Então, as dicas vão deixar um pouco mais claro quando eu estiver esclarecendo que tipo de matemática é essa que nós estamos falando. Eu coloquei aqui as 7 dicas, teríamos mais, com certeza, mas aí a gente vai uma a uma, tá explanando para vocês. Não foque em elogios como você é esperto ou você é inteligente, né? Então a gente já entra aqui, né, numa questão, mas por que não? A gente tem que focar o que ele faz, valorizar o que foi feito e não o que ele é. Existe uma pesquisa que foi feita muito interessante, que eles pegaram vários alunos e aplicaram um teste num nível de facilidade assim não alto, e todos eles fizeram aquele teste e tiveram um bom resultado. Eles separaram essas turmas em 2 grupos. Um grupo eles disseram, vocês são muito inteligentes, né? E se saíram muito bem nesse teste. Para o outro grupo eles disseram, nossa, vocês se esforçaram muito nesse teste, vocês, né, são capazes. E assim foi, e eles pegaram e ofereceram um segundo teste para essas crianças. E falaram, olha, nós vamos oferecer um segundo teste para vocês. E esse teste, ele não é difícil, né? Ele tem alguns desafios, né? E você pode se sair muito bem. E tem esse outro teste aqui que tem muitos desafios, mas vocês também são capazes, né, de resolver. Olha que curioso. Os alunos que foram colocados diante dessa situação, que eles são esforçados, que eles são capazes, né, que eles se esforçaram, 90% deles escolheram o teste mais complexo para realizar. E dos alunos que foram afirmados a eles que são inteligentes, eles escolheram o teste mais simples para realizar. Então, olha que coisa interessante para a gente pensar. Quem quer perder o título de inteligente? Ninguém. Quando eu ganho esse título de inteligente, então eu tenho um certo medo de repente, pegar algo que possa tirar isso. Então, por isso que a gente diz, então, quando o seu filho realizar uma atividade, ao invés de você dizer, uau, como você é inteligente, você pode dizer, que bacana, como você realizou de forma interessante esse cálculo, né? Como você buscou uma solução criativa para isso. Então, a gente vai exaltar o que ele fez e não o que ele é. Porque aí, diante de um erro, o que ele vai dizer? Então, eu não sou inteligente? Quando eu acerto, eu sou inteligente. E quando eu erro, o que eu sou? Tá? Então, é uma dica muito importante aí para os pais na condução dessas atividades. Nós, como pais, né, a gente tem mesmo essa dificuldade de como estimular, como fazer. Então, gente, é importantíssimo a gente lembrar, não que as crianças não sejam inteligentes, que a gente não vá fazer essa valorização, mas como muito bem colocado pela Cíntia,
Eu acho que a gente não pode ressaltar só esse fator da inteligência, né? O esforço, esse percurso para a realização é muito mais importante. E aí, muito bem colocado, inclusive com as pesquisas, é valorizar esse percurso de realização da criança, né? Não é que ela não seja inteligente, não é que ela não seja esforçada, mas realmente para entender essa diferença. Isso serviu até para mim como mãe. Vou ficar atenta. Vamos para a próxima dica? Sim. Nunca relate histórias de fracasso ou até de aversão à matemática. Então, isso é um outro cuidado que nós devemos ter, não só como pais, como professores, enfim. Quando eu dou esse depoimento negativo, eu acabo interferindo, né, no posicionamento da criança. Então, eu posso, de repente, lá no meio da atividade, você está lá conduzindo a atividade com seu filho e você diz: tá vendo, você é como eu, não gosta de matemática. Seu pai nunca foi bom, a família inteira é péssima em matemática. Tô dando aqui um exemplo, talvez um pouco muito radical, comum. mas a gente não gosta mesmo, entendeu? Ou matemática é uma matéria muito difícil. Então, esse tipo de afirmação, ela não ajuda. Isso não é uma questão, são... Tudo que eu estiver falando aqui em relação a essas dicas, todas elas são comprovadas por meio de pesquisas. Então... Nunca relate histórias de fracasso, até de aversão. Isso até para professores é muito importante, né? A gente se manter livre desse tipo de posicionamento, que pode prejudicar muito, sim, a vida da criança. Acaba criando um preconceito em relação à disciplina na criança, né? Com certeza. Cíntia, eu tenho uma dúvida. Quando a criança erra ao realizar alguma proposta em matemática, como a gente faz? Bom... É até estranho você ler isso, né? Sempre elogie os erros. Tente encontrar a lógica em suas respostas. Eu acho que outra cultura que a gente traz é de que o erro não é uma coisa bacana, né? Erro é uma coisa, o contrário do sucesso. E não, muito pelo contrário. Então, uma dica que a gente vem fortemente aí também colocando para vocês é: valorize o erro dos seus filhos, tá? Busque lógica. Todo erro tem uma lógica. Ninguém errou, né, propositalmente, né? Eu coloquei, existe todo um percurso. Pergunte como você chegou nesse resultado, como você pensou isso, que outra forma, e talvez ele mesmo encontre naquele percurso onde foi que de repente ele se equivocou. Então existem também muitas questões, né, em relação ao erro. Pesquisas, né, fortemente na parte da neurociência, que vão dizer: os erros fazem o cérebro crescer. Quando nós erramos, sinapses são ativadas. Eles até comprovam que um aluno, quando ele acerta na primeira vez, e um aluno, quando ele erra, as sinapses do que errou são muito maiores, né? E o nosso cérebro está em constante desenvolvimento. Eu poderia, de repente, até fazer uma comparação com um músculo, né? Quanto mais a gente exercita, mais o músculo cresce. O cérebro, a mesma coisa. Então, os erros estão aí a nosso favor. E eu acho até que seria interessante, trouxe aí para ilustrar, Michael Jordan, né? Ele diz assim: errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo. E falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que sou um sucesso. Eu acho que não, né, dispensa comentários para ilustrar a importância do erro e como ele deve ser encarado por nós. E que o erro é construtivo e faz parte da aprendizagem. Completamente. Né? Eu tenho uma outra dúvida. Quando as crianças, os adolescentes estão em casa realizando alguma atividade matemática e eles têm uma dificuldade, eu posso fazer como exemplo? Bom, ao ajudar seus filhos, não os conduza pelo trabalho a cada passo. Essa é a gente tira a possibilidade de muitas aprendizagens deles, né? Então, a gente acaba muitas vezes fazendo por eles. Então, a gente tirou toda essa possibilidade que a atividade tinha de desenvolver muitas questões, né, nos alunos. A atividade é para ele, né? A gente ali acaba sendo um mediador, né? Então, eu trouxe um exemplo que talvez ajude a gente a entender, que é o que muito acontece. Então, a gente tem recebido muito, vocês têm recebido muitas situações, problemas, né, para resolver com os seus filhos. Então, uma perguntinha básica lá do livro. Carlos tinha 12 doces, ele deu alguns para Janice e ficou com 8 doces. Quantos doces ele deu para Janice? Então, aqui a gente mostra o diálogo da criança e do pai. A criança: eu não sei como fazer isso. Bem típico da criança falar isso na primeira. A minha fala isso sempre. Aí o pai diz: bem, Carlos começou com 12.
e agora tem 8. Então, quanto é 12 menos 8? A criança, 4. E o pai, isso mesmo. Aqui, o típico, né, que o pai conduziu o passo a passo. Quem resolveu, na realidade, essa situação, o problema foi o pai. Tiramos toda a possibilidade da criança, né, construir uma hipótese, né, de solução para essa problemática. Ela apenas realizou um cálculo. Né? Foi o que sobrou para ela fazer. Né? Ela realizou ali 12 menos 8. Então, isso não é produtivo. Né? A gente tem que deixar a criança, né, se expressar. Eu também ia te perguntar isso. A gente atende os pais agora, claro que no período de pandemia, com uma menor frequência, mas na escola. Os pais com muita dúvida e que, assim, na situação problema, o resultado é o mais importante. Realmente é o resultado ou é todo o percurso do raciocínio e interpretação ao longo da realização que são importantes quando a gente faz a proposta enquanto professor? Pergunta perfeita, maravilhosa. O processo é importante. Né? O resultado, é lógico que a gente quer buscar, né, o resultado ali correto, mas o percurso que a criança faz nesse processo, na busca desse resultado é que é importante. É aí que ocorrerão todas essas sinapses, todo esse desenvolvimento. Então, com certeza, a gente não tem que focar no resultado, né, mas sim no processo. E aí a gente volta no erro. Mesmo que o resultado tenha sido errado, eu mesmo assim vou valorizar como muito produtivo todo o processo que essa criança passou para chegar nesse resultado, mesmo que não seja o correto. Então, algumas questões até que são importantes, né? Então, você me diz assim, então como que eu conduzo? Perfeito, ali estava a forma errada de conduzir a situação problema. Então, me fala o que eu devo fazer. Então, diante de uma situação como aquela que nós colocamos ali anteriormente, o que a gente poderia fazer? A gente poderia falar assim para a criança, o que a questão está lhe perguntando? O que a questão desse problema está perguntando? Ela precisa entender o que está sendo perguntado, né? Como você poderia desenhar essa situação? A gente tem uma mania de se apegar só ao cálculo, assim, na forma, né, da operação mesmo, né? De uma continha, né? Vamos usar esse termo, né? Que é familiarizado aí com os pais, mas se você tivesse que desenhar, como que você desenharia a resolução dessa situação? Você pode mostrar como que você resolveu? Estando certo ou errado, né? Como você obteve essa resposta? Pergunte isso, quer a resposta esteja certa ou errada. Tá vendo que sempre a gente trabalha com o erro como uma normalidade? Você pode tentar uma forma diferente para resolver isso? Então, são questões aí que podem nortear a condução das atividades em casa, não só em matemática, viu? Eu diria que em todas as outras áreas também. Cíntia, eu acho que essa questão também gera muita dúvida para os pais. Existem estratégias diferentes de resolução, formas diferentes? Ou uma situação, um problema, por exemplo, a gente só realiza através do cálculo? Existem muitas formas diferentes, muitas. E é exatamente aí a gente volta lá naquela matemática que era fechadinha, que geralmente é a que nós aprendemos, em que eles colocavam uma forma, né, de resolução e a gente sempre aplicava essa mesma forma, né? E hoje a gente valoriza os diferentes meios, as diferentes formas, porque a vida é assim, né? Nós temos diferentes formas de resolução. Então, isso é uma coisa que tem que ser valorizada, com certeza. Hoje em dia, no ensino da matemática, é só cálculo? É só continha que a gente faz para as crianças? Na verdade, Carol, nunca foi só cálculo, né? A gente não pode desprezar essa área da matemática, né? Com certeza, essa parte. Mas ela é muito mais ampla que isso. Então, até posso entrar na próxima dica. Encoraje a prática de desenhar, de criar esquemas. Tá? Então, geralmente a gente se prende muito na questão das técnicas operatórias, das 4 operações, dizendo assim, das continhas, né? Mais, menos, vezes, dividir. E eu quero sempre que uma situação problema seja resolvida por meio de uma operação. Né? Por meio de uma técnica operatória. E nós estamos falando de crianças que estão na sua melhor fase de criatividade, de encantamento por qualquer área do conhecimento, né? Então, dar essa possibilidade às crianças amplia demais, né, o seu repertório. Então, vejam só, aqui tem um exemplo, né, que a criança foi colocada numa situação problema, de que a perua poderia carregar 3 crianças em cada viagem, eram 17 crianças, quantas viagens seriam possíveis? Então, de repente, a criança não domina a técnica operatória da divisão. E aí ela não resolve essa situação, problema?
uma situação que está com números que não são tão altos. Então, olha, ela dá conta, ela vai resolver isso por forma de desenho, por forma, às vezes, de um esquema. Então, a gente precisa enxergar que não é só essa questão da técnica operatória. Então, aliás, eu diria até mais. Eu incentivo-os, eu oriento que vocês foquem mesmo na questão dessa criatividade, né? Dessa questão da criança ter essa possibilidade de trabalhar com a resolução das situações, problemas. Não se prendam nessa questão de que a continha é o mais importante. Muito pelo contrário, a gente vê também nas pesquisas que as crianças que ficam fixamente com uma mentalidade fixa, que ela só pode resolver por uma técnica operatória, muitas vezes ela fica muito restrita. E a criança que não tem esse sabe, não fica presa a essa questão, ela se desenvolve muito e muito mais e resolve muitas vezes situações que a gente nem imaginaria. A gente imagina o quê? Uma criança chegando no primeiro ano, ela não domina a técnica operatória da divisão, correto? Sim. E aí, por isso, de repente, eu não posso ofertar para ela uma situação, um problema do tipo, eu tenho 15 flores e preciso distribuir igualmente em 3 vasos? E aí, se eu tivesse esse tipo de ideia, de mentalidade, eu diria, não posso ofertar, ela não sabe fazer conta de dividir, né? Então, a gente não podemos atrelar somente as técnicas operatórias. Cíntia, o tempo para realizar os cálculos, por exemplo, as atividades, ele é importante? Uma pergunta ótima também. Eu acho que essa questão do tempo não é só para criança, hein? Para nós adultos também. Nunca cronometre as atividades das crianças, nem as incentive a trabalhar mais rápido. Essa questão do tempo não é o mais importante. A gente acaba até sendo redundante, mas isso é muito importante, né? A gente tem que respeitar o processo dela, né? O tempo que ela vai levar para isso não importa, né? Então, a gente ficar lá, deixando essa criança ansiosa e cortando os processos dela, a gente está realmente podando possibilidades. Para ilustrar também, eu achei muito interessante, nós temos um matemático que é o Laurent, ganhador inclusive da medalha Fields, e essa medalha é uma medalha mais importante internacionalmente para os matemáticos, certo? Então, para vocês terem uma ideia de quem é ele, né, nesse contexto. E vejam o depoimento dele, né, sobre a vida dele. Eu sempre tive profunda incerteza sobre minha capacidade intelectual. Achava que eu não era inteligente. E é verdade que eu era e ainda sou meio lento. Eu preciso de tempo para dominar as coisas, porque eu sempre preciso compreendê-las plenamente. Eu continuo sendo lento. Cheguei à conclusão de que rapidez não tem uma precisa relação com inteligência. O importante é compreender profundamente as coisas e as relações entre elas. Eu acho que um outro exemplo que ilustra muito bem e clareia para a gente. Estamos falando aí de um dos maiores, né, matemáticos. Então, vamos deixar, né, esse tempo da resolução, esse tempo de cada criança. Tem algumas crianças que têm realmente uma agilidade maior, outras levam um tempo maior, mas vamos nos apegar na palavra compreendê-las plenamente, com profundidade. Deixa ela compreender com profundidade. Isso provavelmente levará tempo. Eu acho que isso é uma dica importantíssima, né? A gente tem a mania de comparar muito um filho com o outro, eu acho isso que é natural, né? Por mais que não deva acontecer. Então, eu acho que essa comparação de, o meu filho, o mais velho, realiza muito mais rapidez as propostas matemáticas, né? Eu acho que a gente tem que se policiar enquanto pai a partir de agora. Porque, como muito bem colocado por você, o tempo de resolução não traduz a capacidade dele de realizar, né? Eu acho que a gente tem que ter isso muito bem claro. Eu aproveito aí para a gente voltar numa dica anterior. E às vezes, como pais, né, não por mal, mas a gente acaba dizendo, eu tenho um filho muito inteligente, ele é rápido, inteligente. Mais uma vez, usando a questão do inteligente e do rápido. O outro não, ele tem um pouco mais de dificuldade, ele é devagar, ele faz devagar. Então, cuidado aí, né? As palavras têm poder. Com certeza. Tem mais dica pra gente? Bom, incentive o uso de jogos, enigmas. Isso não é nenhum segredo, né? O quanto isso ajuda no desenvolvimento. E às vezes a gente pensa em coisas tão complexas, mas os jogos de tabuleiro que nós temos em casa, jogos que às vezes ficam lá no cantinho, ou olha, até fiz questão de pôr uma ilustração que as crianças estão ali, rabiscaram no chão. Então tudo isso são momentos até familiares que a gente está ali e pode com certeza ofertar muitas possibilidades, né, de desenvolvimento. Eu me lembrei de uma situação que a gente atendeu essa semana, de uma mãe questionando que não tinha ido atividade para a filha nessa semana passada porque tinha ido um joguinho para ela brincar.
Então, a importância, né? Eu acho que você pode até falar um pouquinho mais. O que a gente tem como objetivo quando faz uma proposta de um jogo para aprendizagem de matemática? Tem diferentes jogos, né? Cada jogo acaba tendo uma possibilidade diferente. Mas eu acho que não tem nem como falar no jogo pensando que nenhum deles vai mexer com o raciocínio da criança. Que ela não vai ter que pensar numa resolução, numa forma de agir, não vai ter cálculo, né? Muitos deles usam dados, então quando eu jogo dado eu tenho que fazer, às vezes são 2 dados, né? Então eu tenho que calcular ali quanto deu, eu tenho que ir, eu tenho que retornar, né? Eu tenho que, enfim, eu tô falando até de um jogo de tabuleiro, mas é isso. Então, se você for parar para pensar, existem muitas possibilidades, até num simples jogo de cartas, num Uno, enfim, não tem como descartar a riqueza de todos os jogos. Até com os menores, né, Cíntia? Eu acho que uma simples amarelinha, a gente já consegue trabalhar a sequência numérica de 1 a 10. Uma coisa que, como pais, a gente não para pensar. Com certeza, né? Nessas brincadeiras, e até a gente pensa que, de repente, nem as músicas, até as musiquinhas, né? Muitas cantigas aí que ajudam mesmo nessa questão da sequência numérica e de outras questões também. Que bacana. Bom, você acabou de dizer, né, até sobre a questão só foi o jogo. Então, uma coisa também que eu tenho ouvido, né, nesse tempo agora de pandemia, não sei ofertar atividades extras, né? Então, de repente, nossa, a professora mandou só o joguinho, né? Que já é uma coisa muito bacana. Com certeza ela pensou muito nesse jogo. Então, uma sugestão, eu vou trazer 2 coisas básicas aqui pra gente pensar. A gente está pensando em crianças de anos iniciais, né, do 1º ao 5º ano. Uma sugestão, contando todas as coisas. Explore as maneiras de contar grandes quantidades de flores, árvores, pássaros, pessoas e muito mais nos espaços e lugares por onde você passa. Existe tanta possibilidade da gente problematizar algumas questões com os nossos filhos no dia a dia, que se a gente começar a ter ciência disso, você vai pensar assim, eu ensino matemática o tempo todo. Então, olha só, uma sugestão. Fotografe um canteiro cheio de flores ou uma gôndola de produtos e discuta maneiras de contar. Eu vou na gôndola, acho que eu vou pensar até no supermercado mesmo. Então, eu tô com meu filho diante dessa prateleira aqui de ketchups, né? Então, eu poderia perguntar assim para ele, olha uma sugestão. Considerando essas 4 prateleiras, você acha que tem mais ou menos de 80 ketchups? E é muito interessante a gente ver se a criança vai contar 1 a 1 ou se ela tem uma outra estratégia. E se ela, de repente, não tem, é a possibilidade de você ofertar as estratégias que você, como pai, tem. Você vai ampliar. Que tal a gente contar só a primeira? Se, de repente, Carol, a gente contasse só a primeira fileira, viu que tem 12 ketchups, então eu posso já fazer Vamos mensurar aqui, 12, na segunda se tivesse 12, 24, 36, 48. Eu só contei a primeira e eu já sou capaz de dizer, tem menos de 80. Isso é uma estratégia. É uma estratégia. Então, a gente vai ampliando o repertório, a gente vai oferecendo e a criança, ela pega isso. Tá? Provavelmente numa outra oportunidade que você perguntar, tenha certeza que ela aplica isso se ela não trouxer uma nova para você. Então, isso é uma mentalidade que não é fixa, né? Isso são possibilidades, a gente traz essa matemática viva. Então, ali do lado a gente tem uma foto ali de um jardim, né? De tulipas. Então, olha que bacana. Nossa, então, às vezes você está folheando uma revista com o seu filho, folheando uma revista, enfim. E a gente podia perguntar, você tem ideia de quantas tulipas aparecem nessa foto? Então, olha que bacana. E de repente, você fala assim, puxa, é impossível, né? Eu fazer a contagem das tulipas, tá de brincadeira. É uma pergunta difícil. E aí, eu trouxe até essa imagem na próxima. Olha que bacana essa possibilidade. E se eu dividisse essa imagem? Mais ou menos o que aconteceu, de repente, lá na prateleira, que por si só, né, já estava dividida. E se eu dividisse, né, em 4 partes iguais? De repente, se eu contar a primeira parte, já não me fornece uma ideia, eu já não consigo estimar melhor a quantidade total de tulipas, né, que tem nessa figura, nessa foto? Então é isso. Então eu acho que essa é a questão, né, da gente, tá vendo? Enxergar essa amplitude. O que a gente disse lá no começo, essa criatividade, essa matemática gostosa, essa matemática, né, que está à disposição de todos e para aprender em altos níveis. Eu acho que a nossa maior dificuldade enquanto pais é que nós fomos ensinados de uma forma muito tradicional, né, em que o erro, ele não era
visto como uma parte do processo de aprendizagem, é difícil para a gente colocar isso em prática. Mas eu acho que com essas dicas a gente enriquece o nosso repertório e consegue descobrir possibilidades onde até então não via, né? Sim. E eu tô vendo que tem mais dica bacana aí pra gente. E assim, né? Às vezes uma mesma atividade, a gente pode aumentar ou diminuir o grau do que a gente vai perguntar para os nossos filhos, né? Então a gente sabe, né, o que a gente pode ali ofertar. Se a gente está com uma criança de 6 anos ou se a gente está com uma criança de 10 anos. E às vezes nem sempre só a idade, né? A gente tem que encarar mesmo a criança em si e ali ofertando esses desafios para ela. Então aqui eu trouxe uma outra, porque eu acho muito fácil da gente poder ofertar. Um quadro numérico como esse, que está de 0 a 99, a gente pode ter ele impresso, ou se a gente pegar o celular e jogar no Google quadro numérico, a gente já fica com ele estampado ali no celular, ou se de repente... Uma ideia também bacana, se eu tiver um papel, uma folha e peço para a criança, vamos fazer com a régua, né, esse quadriculado e você vai escrever para mim de 0 a 99. Olha que bacana também. Então a gente está estudando as diversas possibilidades. Se eu não tenho como colocar no celular, se eu não tenho impresso, caça um número. Olha que atividade que parece, nossa, que básica. Mas olha as possibilidades. Nesta atividade, os alunos adivinham em que número você está pensando, de acordo com pistas específicas. É um jogo divertido para desenvolver o senso numérico, o raciocínio lógico e o vocabulário matemático, tá? Então, o que acontece? Eu penso em um número. E aí você vai ter que adivinhar esse número. Mas é lógico que eu vou te dando pistas. E no momento dessas pistas é que eu vou trabalhar toda essa questão do senso numérico, do raciocínio, do vocabulário. E esse grau de dificuldade dessas minhas dicas, aí vai depender, né, do nível de cada criança. Então vamos exemplificar para ficar um pouco mais fácil. Então vamos dizer que eu pensei num determinado número e eu tô lá lançando as perguntas para o meu filho. Isso pode ser uma atividade permanente. O que é permanente? Todo dia pode ser a hora do desafio. Vamos lá? Legal. Hoje vamos pegar sua cartelinha e hoje vamos ver se você descobre o meu número, tá? É uma coisa rápida, profunda e de muitas possibilidades aí de conhecimento. Olha, o número que eu pensei é maior que o número de moedas de 1 centavo numa moeda de 25 centavos. Então, olha, eu tenho que mobilizar, né? Uma moeda de 25 centavos. Quantas moedas de 1 centavo, né, cabem ali? Então, 25 moedas. Então, o número é maior que o número 25, certo? Então, se é maior que 25, olha, eu já pego e descarto todos aqueles. E pode deixar a criança arriscar nessa tabelinha, deixa ele. Entendi. Então, todos esses aqui não podem ser. Continue as dicas. O número é menor que o número de moedas de 1 centavo em 5 moedas de 10 centavos. Então, vamos pensar, 5 moedas de 10 centavos é 50 centavos, certo? Então, já tem, olha quanta situação, problema dentro de uma brincadeira, né, como essa. Então, são 50 moedas, né, de 1 centavo. Então, o número é menor que 50. Então, olha só, nós já descartamos ali tudo de 50 em diante. Então, olha, estamos só fechando ali as possibilidades. Uma outra dica, o número é ímpar. Então, dos números que restaram, eu já vou eliminar os números pares, que estão ali todos marcados com xizinho. Agora, nós temos menos números ainda para analisar. E a última dica, a soma dos dígitos é 8. Então, eu vou buscar ali nos números que restaram, qual deles a soma dos dígitos é 8. Então, eu tenho ali 7, 2, 9, 9, 2, 11. Eu vou indo 31, 3 mais 1, 4, 33, 3 mais 3, 6, 35, 3 mais 5, 8. Lógico que seria interessante eu continuar ali nos demais e ver que a única possibilidade seria mesmo 35, em que 3 mais 5 é 8. Vejam quantas possibilidades, quantas situações foram colocadas para que ele chegasse no número que foi pensado por quem o desafiou. E interessante que a criança vai desenvolvendo ali uma competência que ela consegue fazer isso com você. E é muito desafiador para ela e muito bacana. Então, você pode, numa outra ocasião, né, que ela se sinta já competente para fazer isso, que ela pense no número, né, e vá fazendo perguntas para você e te desafiando. Então, é uma atividade maravilhosa, de um potencial, é uma atividade fácil, que não exige muitos materiais e fica aí como dica para todo mundo. Essa dica, a gente consegue adaptar as perguntas, vamos pensar num exemplo, eu tenho uma criança um pouquinho menor que conhece os números até 20
e uma maior que vai aí até o 100. Eu posso fazer perguntas diferentes para cada um, considerando esse intervalo? Então, para o menor, eu faço algumas perguntas que ele domine a sequência até 20, para o maior, um pouquinho com grau de dificuldade maior? Com certeza. A gente pode sim mexer nesse grau de dificuldade, nesse grau de desafio. Você falou uma coisa muito pertinente. A gente pode mexer até na extensão desses números, tá? Então, por exemplo, aqui a gente estava com um quadro, de repente, até 99. Não, eu vou ofertar algo, né, até 20, vou fazer algumas perguntas assim, depois eu vou ampliando. Olha, esse segundo exemplo, por exemplo, as pistas estão um pouco mais simples, né? Não estão tão problematizadas como na anterior. Eu posso dizer, olha, ele é maior do que 43, é menos que 50, é um número par, ambos os dígitos são iguais. Qual é o meu número? Pode até ver que poucas perguntas levaram, né, ao número pensado. Então, com certeza, a gente consegue sim adaptar tanto o nível das perguntas quanto a própria extensão dos números que serão utilizados. Muito bacana essa dica. Você pode então fazer aí um compilado das dicas para a gente hoje, para ficar bem gravadinho e a gente poder executar em casa com as crianças? Com certeza. Eu acho que se tivéssemos, né, que fechar isso em algumas frases que eu acho muito consistentes e que eu acho que a gente tem que carregar para a vida, não só como pais, como professores e como aprendizes eternos, né? Porque nós estamos em constantemente aprendizado. Eu diria o seguinte: todos podem aprender matemática, todos, e em alto nível. Erros são valiosos. Incentive seu filho a acreditar em si mesmo. A matemática envolve criatividade e busca de sentido. Profundidade é mais importante do que rapidez. Cíntia, foi fantástico. Eu acho que a gente aprendeu muito, né? Como ajudar e situações muito práticas. Agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar com você. Obrigada, famílias. Obrigada pela audiência. Tem o QR Code aí embaixo da tela. Qualquer dúvida, sugestão, mandem pra gente que a gente retoma no próximo episódio. E muito obrigada pela audiência de vocês. Até a semana que vem.